Portanto, vamos falar de um tema que é a relação em saúde, que é um tema no qual nós, a nível dos cuidados subprimários, temos falado pouco, mas temos sentido algumas coisas, não é? E se calhar havia algumas perguntas que até estão no programa, que nós pensámos antes, que era importante ver se conseguíamos arranjar respostas, não é? Que impacto ou que benefício os cuidados subprimários têm sentido esta função de regulação, não é? Como é que ela é exercida? Não esqueçam que esta entidade reguladora foi criada como, dizemos nós, como contrapartida, na altura, para aquele decreto-lei dos centros de saúde, a seguir aos centros de saúde de terceira geração, no mandato do Luís Filipe Pereira. Portanto, na altura houve ali uma hipótese de criar esta entidade, que já teve filosofias diferentes e que neste momento tem uma filosofia que o Dr. Jorge Simões vai apresentar. E, portanto, eu reservando depois o espaço para algum debate, queiram fazer algumas perguntas, que penso que não terá nenhuma questão a responder, passava-lhe a palavra. Portanto, este foi o tema proposto. Tenho muito gosto em estar aqui nestas circunstâncias. Ainda ontem dizia isso ao Dr. Henrique Botelho. E então podemos começar, começando pelo princípio, ou seja, não sendo novidade nenhuma para os doutores aquilo que eu vou dizer, para mim é importante começar por aqui, dizendo que, o sistema de saúde português tem três camadas e é necessário tomar em consideração que existem estas três camadas para se perceber, do meu ponto de vista, porque é que a reguladora da saúde existe. A primeira camada é o Serviço Nacional de Saúde Universal, a segunda camada são os seguros sociais, a ADSE é à cabeça, a terceira camada são os seguros privados, seguros individuais privados, que cobrem cerca de 20% da população, a ADSE cobre também cerca de 20% da população. E, portanto, o sistema de saúde português, como qualquer sistema de saúde, é um sistema misto. Misto no financiamento, misto na prestação de cuidados. Este ponto de partida, para mim, é muito importante, porque, noutros sítios, eu digo isto e depois acrescento, se nós fôssemos alemães, dizíamos praticamente o mesmo que nós, portugueses, dizemos. Se fôssemos norte-americanos, dizíamos praticamente o mesmo que eu aqui estou a dizer, só que aquelas peças de Lego seriam colocadas em posição diferente, ou seja, os norte-americanos têm o Medicare e o Medicaid, que são dois mini serviços nacionais de saúde, e depois têm o seguro privado como a resposta prevalente. Os alemães têm o seguro social como o modelo prevalente, mas também têm algo parecido com o Serviço Nacional de Saúde e têm, naturalmente, seguros privados de saúde. E, portanto, eu, quando estudo um modelo de sistema de saúde, utilizo entre aspas, esta cábula ou este guião para perceber melhor e de uma maneira relativamente superficial que tipo de modelo de sistema de saúde é que lá existe. Quando nós abrimos a caixa do financiamento, verificamos que o financiamento público, muito obrigado, representa 66% do total do financiamento em Portugal. Quando abrimos a caixa do financiamento público, verificamos que o SNS, com números de 2013, representa cerca de 58%. Verificamos que os pagamentos diretos, que é a luz vermelha ou luz amarela, quase vermelha, desta abordagem, representa 28%. Se adicionarmos, muitas vezes, fingindo que não são médicos e não são médicos de família, muitas vezes vemos na imprensa, na comunicação social, alguém a dizer 28%, alguém a dizer, já não funciona outra vez, alguém a dizer cerca de 32%. Os dois números são verdadeiros, só que pagamentos diretos, no sentido estrito, são 28%, ou seja, aquilo que nos sai do out of pocket, aquilo que nos sai a nós cidadãos do bolso. E para quê? Para que áreas? São 4 áreas fundamentais. Para consultas de ambiente privado, para a farmácia, a fatura da farmácia, para aparelhos ligados à oftalmologia, ligados à radiologia e à medicina dentária, e, em quarto lugar, muito afastado do terceiro, a hospitalização privada, ou seja, aquilo que nós pagamos, nós cidadãos pagamos quando vamos a um hospital privado. Não é aquilo que o seguro paga, é aquilo que nós pagamos diretamente do nosso bolso. E, portanto, podemos dizer 28%, que é rigorosamente os pagamentos diretos, ou podemos acrescentar os seguros privados e dá um valor de cerca de 32%, e está correto. Em termos de prestação de cuidados, o caráter misto pode ser visto de várias maneiras. Não sei, é o número da ES ainda de junho de 2014, mas pode ser de dezembro de 2014.
Em dezembro de 2014 tínhamos já 19.000 estabelecimentos registados. Destes, neste caso 17, 92% são privados. Este número vale o que vale, porque um consultório de medicina dentária igual ao Hospital da Luz, o Hospital da Rábida, ou qualquer estabelecimento. E, portanto, não estamos a comparar a diferenciação dos estabelecimentos, estamos a comparar apenas a existência jurídica de estabelecimentos. Mas esta afirmação é verdadeira, ou seja, um pouco mais de 90% dos estabelecimentos que operam em Portugal são privados. Outro se faz favor. Se faz favor, já Luís, agora não vou repetir o se faz favor. O sistema de saúde, do meu ponto de vista, tem vários riscos associados, não só ao momento atual, mas também a contextos anteriores. Desde logo, problemas com o acesso aos cuidados de saúde, seleção dos utentes em função das suas características, a questão da redução da qualidade, a questão da indução artificial da procura, e qualquer um destes pontos, naturalmente, dá dia para conversar só sobre eles, mas passando à frente. E a regulação pública da saúde aparece fundamentalmente para dar resposta a 4 aspectos. O primeiro aspecto é este, é o de garantir o acesso universal. O segundo, assegurar níveis de qualidade satisfatórios. O terceiro, dar mais informação, maior capacitação aos utentes e também aspectos relativos à concorrência. Vantagens da regulação independente, como veremos um pouco mais adiante, temos vários modelos na Europa, modelos de regulação independente e modelos de regulação não independente. Naturalmente que nós gostamos, eu gosto mais da regulação independente, porque ela permite melhor a separação entre regulação e prestação, que é um dos motivos da criação de entidades reguladoras, é fazer a separação entre quem presta cuidados e quem regula os cuidados. Sendo independente, não há essa possibilidade de haver essa, entre aspas, confusão. Independência face a grupos de interesses, e a ver também que há um conjunto de mecanismos que tentam limitar ou mesmo inibir completamente esses conflitos de interesse. E depois a vantagem de haver uma entidade que reúne todo o sistema de saúde e não apenas um conjunto sectorizado, aspectos sectorizados do sistema de saúde. Uma breve nota para dizer, especialmente para outras plateias, nomeadamente juristas, atenção, estamos a falar de regulação e das entidades que integram a lei quadro das entidades reguladoras, não confundir com algo que existe e que é muito importante, que é a autorregulação profissional. A autorregulação profissional é executada por pessoas coletivas de direito público também, tem um âmbito diferente, tem poderes diferentes, já o Luís à frente, se faz favor, e, fundamentalmente, nas atribuições é que há uma completa separação, e é que as fronteiras estão perfeitamente nítidas, ou seja, a regulação é a relação da atividade económica, defesa dos interesses gerais, dos serviços de interesse geral, proteção dos consumidores, promoção e defesa da concorrência, enquanto que a autorregulação profissional visa fundamentalmente aspectos relacionados com o exercício da profissão lá do senso. Na Europa, digo bem na Europa e não na Europeia, desde logo a regulação surge num certo contexto político e económico. O que é que nós temos na Europa? Temos basicamente reguladoras que são independentes ou são dependentes do governo, do Ministério da Saúde, equivalente, hipótese primeira situação. Segunda situação, integram ou não integram o medicamento. Isto de uma maneira superficial. A expressão portuguesa foi é independente do governo, mas não integra o medicamento, na medida que já havia o INFADED que faz a avaliação da área do medicamento. Já agora, antecipando para aquilo que eventualmente iria dizer a seguir, embora quando o medicamento constitua ou possa constituir um motivo de entrada ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, aí a este tem competência para isso.
mas na área do medicamento, toda outra área do medicamento, é o Infarmed que faz a regulação, e nós agora já temos intervenções, já estou a fazer um salto cronológico e lógico, temos intervenções comuns com o Infarmed, na medida em que as farmácias, algumas farmácias pelo menos, já prestam cuidados de saúde, têm que estar registadas da IES e temos intervenções articuladas com o Infarmed, no sentido de verificar até que ponto é que a farmácia cumpre ou não um conjunto de requisitos existe no Infarmed e um conjunto de requisitos exigidos pela IES, quando as farmácias são prestadoras de cuidados de saúde, leia-se consultas mais diversas. São desculpa, são exatamente, por favor. Me esqueci. E, portanto, isto são apenas alguns países. Por exemplo, no caso francês, do Dr. Henri Santé, para haver um contrato com a Assurance Maladie, é necessário que aquela entidade prestadora, o hospital, ou o que quer que seja, esteja acreditada pela outra autorité da Santé. E, portanto, também algumas reguladoras têm essa capacidade de acreditação das entidades que depois vão ser contratadas pela entidade financiadora, neste caso, o exemplo francês. Nos Estados Unidos, que é parte da regulação, como bem sabem, há apenas 2 exemplos. O primeiro, para dizer que as entidades que são contratadas pelo Medicare e Medicaid têm que ser acreditadas por aquela instituição, e depois a conhecida FDA, que também é uma entidade de regulação no caso do medicamento e da área da alimentação. Em Portugal, pela primeira vez, em 2013, temos uma lei da Assembleia da República, que faz o enquadramento de todas as entidades reguladoras que existem em Portugal, o que significa que quem não está na lista não é regulador. E porquê? Bom, porque ao longo do tempo, em vários ciclos políticos, foram criadas reguladoras que tinham soluções as mais diversas, soluções ao nível de competências, ao nível de enquadramento mais diverso. E, portanto, o que é que se dá para ver? Estabilidade existencial, no sentido que os órgãos de administração, a criação e a fusão e a extinção têm que passar pela Assembleia da República. Até lá era, um mero ato do Governo, e que os poderes são aqueles que ali constam. E, portanto, independência na relação com o Governo, na autonomia financeira, uma parte das reguladoras não depende em nada do orçamento do Estado, e, portanto, esses aspectos são importantes. Não, tens de ser tu. Pela primeira vez, o Conselho de Administração tem um mandato único de 6 anos, não renovável. Há um conjunto de incompatibilidades, ou seja, eu saio deste lugar e não posso, no prazo de 2 anos, ir para qualquer lugar de direção ou desfia de qualquer estabelecimento de saúde. E, aliás, essas incompatibilidades são também alargadas, não com esta forma tão rígida, ao conjunto dos trabalhadores das reguladoras. Responsabilidade pública, no sentido de prestação de contas a uns e outros. Eu vou à Comissão Parlamentar de Saúde de quando em vez, e com muito gosto, além da prestação de contas mais diversa. A ERSA então foi criada em 2003, para aqueles que têm alguma curiosidade em saber. Obrigado. Isto é combinado. Quando existe da vossa parte algum desinteresse, corta para ver até que ponto é que o interesse se mantém ou não. Para aqueles que têm algum interesse sobre isto, vejam um capítulo que vai ser publicado num livro da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre a entidade reguladora da saúde, em que se descreve o porquê da criação da entidade reguladora da saúde e, concretamente, digamos, os passos políticos que, em 2002, o Dr. José Luís Pereira há pouco relembrou isso. Eu era assessor do Dr. Jorge Sampaio e o Ministro Luís Filipe Pereira pretendia, depois de o fazer em relação aos hospitais, ou melhor, à rede hospitalar e à rede de cuidados continuados, também ter uma concepção, digamos, muito abrangente, muito privatizadora
e muito dispersa das respostas em termos de cuidados de saúde primários, e a condição do Presidente de então foi, em simultâneo com a promulgação do diploma dos cuidados de saúde primários, deve ser criada uma entidade, que aliás estava prevista no programa eleitoral e no programa de governo, que se chamava Entidade Reguladora da Saúde. E, portanto, houve, por razões diferentes, houve a confluência do Presidente da República com o governo de então. Portanto, o diploma é publicado no final de 2003, teve um segundo diploma em 2009 e agora, por força da Lei Quadro, um diploma que entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2014. E, portanto, a primeira palavra-chave é estabelecimentos. O que é que nós fazemos? Nós regulamos estabelecimentos, não regulamos profissões, regulamos estabelecimentos. E é uma entidade administrativa independente. Zé Luís, obrigado. Depois, quais são então os objetivos da atividade reguladora? Um é isto, é velar pelos requisitos do cumprimento dos requisitos dos estabelecimentos. Ou seja, há um conjunto de legislação, não vos maço com isso naturalmente, há um conjunto de legislação que é publicada pelo Governo e que funciona, e que ou constitui o conjunto de requisitos a que aquele conjunto de estabelecimentos, estamos a pensar, há pouco dei o exemplo da medicina dentária, desde a medicina dentária até ao hospital, passando pela diálise, pela medicina física e habitação, por tudo aquilo que conhecem melhor do que eu. O segundo objetivo é o do acesso aos cuidados de saúde públicos ou publicamente financiados. O terceiro, a garantia dos direitos e interesses dos utentes. E o terceiro e quarto, mais ligado a aspectos de relações económicas e de concorrência, que se coloca mais vezes, talvez, do que pensem. Quer dizer, todos os temas relacionados com fusão ou relacionados com aquisições que se passam no país, em especial na área dos hospitais e na área da diálise, são os dois pontos-chave, passam sempre pela Reguladora da Saúde. Ou seja, passam pela Autoridade da Concorrência, que é a entidade que tem essa competência, mas sempre com o parecer prévio da Reguladora da Saúde. Hoje demos um parecer acerca de uma compra feita por um grande grupo económico em Portugal a um hospital que não posso dizer qual é. Mas tudo aquilo que aconteceu no passado, da Espírito Santo de Saúde, que agora já não se chama assim, etc., do Grupo Melo, etc., e também da área da diálise, que disse que é uma área também complexa do ponto de vista da concorrência, é estudado por nós. E é estudado de uma maneira aprofundada, e, portanto, não são meras opiniões, são estudos que demoram tempo e que são complexos em articulação com a Autoridade da Concorrência. José Luís? Portanto, quais são as principais atividades da ERSE? O que é que nós fazemos? Nós registamos e licenciamos todos os operadores. Portanto, um operador para o fazer em Portugal, e já agora um parênteses, tínhamos uma competência geográfica continental, passámos a ter uma competência geográfica nacional. E estamos agora a iniciar contactos com os governos regionais dos Açores da Madeira, visto que é um dossiê complexo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, na medida em que a saúde, como bem sabem, está regionalizada e, portanto, o conjunto de intervenções potenciais da ERSE foram cometidos ao longo das décadas aos governos e às assembleias regionais. Depois, acompanhamos todas as reclamações, e falaremos disso se bem entenderem. Temos processos ligados à investigação de situações supostamente ilegítimas ou ilegais. Temos a capacidade de aplicar sanções, que podem ir até à suspensão da atividade dos estabelecimentos. Emitimos instruções e recomendações. Emitimos instruções e recomendações também ao Governo. Instruções ao Governo. E recomendações também. Fazemos fiscalizações. Temos um programa da qualidade, o SINAS, Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade em Saúde, quer hospitais, quer saúde oral. Vamos agora começar a saúde mental e temos já a urgência também em lista de espera, e elaboramos estudos e pareceres. Os novos estatutos trazem que novidades? Trazem a novidade do âmbito territorial, que há pouco referi, embora
não tenha aqui expresso. Porquê? Porque ainda depende estamos onde estamos e, portanto, posso dizer, depende ainda de negociações políticas para que as coisas se possam fazer. Portanto, as competências mais complexas que foram agora cometidas à ERSE são no domínio do licenciamento, ou seja, o licenciamento estava dividido entre a ERSE e as ARS, passou agora a ser uma atribuição única da reguladora. E também em relação às reclamações, nós praticamente só acompanhávamos as reclamações do setor privado, agora acompanhamos as reclamações também do setor público e do setor social. E também nos foi cometida esta tarefa da mediação. Nós já tínhamos a mediação entre financiadores e operadores. O que é que isso significa? Significa que, quando havia conflitos jurídicos no âmbito das parcerias público-privadas, quando a IRS respectiva e a entidade operadora de uma PPP pedia que a IRS fosse mediadora, nós fomos. Isso aconteceu no Norte e aconteceu também em Lisboa e Val do Tejo, e, digamos, com sucesso, no sentido que a mediação foi aceita por ambas as partes e chegou-se a conclusões rápidas, que é a grande vantagem é essa. Aliás, eu digo que uma parceria público-privada, no dia seguinte a ser assinado o contrato, está desatualizado, no sentido que se surge um novo medicamento, quem financia diz que está incluído, o operador diz que não está incluído e precisa de um reforço do financeiro do contrato para que esteja incluído. E, portanto, esta figura de mediação, do meu ponto de vista, é uma figura, para quem está de boa fé, naturalmente, é uma figura útil na medida em que uma terceira entidade independente resolve o problema. Agora, além dessa mediação que já fazíamos, passamos a fazer mediação também na relação entre os prestadores e os utentes. Ou seja, se houver uma relação conflituosa entre um utente e uma entidade prestadora, desde que haja acordo, porque a mediação pressupõe que haja uma vontade de ambas as partes, não é? Portanto, a mediação só aparece quando isso acontece. E, portanto, se alguém ficar desconfortável com uma qualquer situação de um qualquer operador, o operador e o utente pode solicitar a mediação da ERSE para o efeito. Para nós ainda é uma caixa negra, no sentido de não sabemos se vão surgir 10, 100, 1000, 10 mil situações de mediação. Sabemos que em relação às reclamações vamos passar de 8 mil para cerca de 50 mil, 60 mil reclamações. Em relação à mediação, sinceramente, não faço ideia. Se bem que isto é um pouco uma diretiva dos cuidados transfronteiriços. Está em vigor em termos de diretiva desde 2011, em termos de ordem jurídica nacional desde 2014, ou 2013, agora já me perdi, acho que é 13. O que é facto é que não temos ainda notícia de um cidadão português que tenha utilizado o hospital de não sei onde para fazer a sua intervenção cirúrgica às cataratas, às hérnias ou às varizes, quer dizer, e portanto isso também é questão da literacia, não é? Da informação e depois da literacia em saúde que demora tempo. Apenas alguns números, portanto tínhamos em 2014 mais 19 mil estabelecimentos registados, sim, Zé Luís? No licenciamento, licenciámos mais de 9 mil entidades. No SINAS, estamos a desenvolver aquilo que há pouco já referimos, sim. Nas reclamações, está ao contrário, nas reclamações apenas para... sim, não está nada ao contrário. As reclamações, em 2014 já tivemos mais de 11 mil, quer dizer, a média anual andava à volta dos 8 mil. A entrada em vigor dos novos estatutos no dia 1 de setembro o impacto foi mais rápido do que eu supunha e já tivemos um acréscimo, neste caso, de mais de 3 mil reclamações no último trimestre de 2014, por força desta alteração. E, portanto, 2015 já temos muito mais e devemos andar, com certeza, próximo do valor que o Sim Cidadão tinha na área da saúde, que andava à volta de 50, 60 mil reclamações. Sim.
Processo de inquérito também com esta temática, sim. Fiscalizações e auditorias também, sim. Processos de contraordenação instaurados também, sim. Estudos parecidos, recomendações. Eu digo com algum orgulho que nós nos transformámos num pequeno centro de investigação. Na área das políticas de saúde, na área da economia da saúde e sobre temas diversos. Este apenas alguns sobre a qualidade em saúde, sim. Sobre o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, sim. Sobre relações económicas na regulação. Sobre a concorrência, cá estão os pareceres sobre a aquisição da Espírito Santo de Saúde, em janeiro de 2015. Sim. Sobre a eficiência, um estudo interessante para quem tem algum interesse sobre este tema, que é o estudo sobre os custos de contexto no setor da saúde, em que nós próprios nos vemos ao espelho, ou seja, um dos custos de contexto é o registro e o licenciamento. E este foi pedido pelo Governo. Sim. Sobre os direitos dos utentes, o último foi sobre a DSE. Sim. E, portanto, acho que este é o último slide. Qual é o meu ponto de vista? Mas é o meu ponto de vista. Qual é o impacto da ERSE no sistema de saúde? Possivelmente um melhor conhecimento do setor da saúde, na medida em que é a única entidade que tem um registro de todos os operadores. Os tais 19 mil, que serão mais do que 19 mil, e não estamos agora a entrar em conta com tudo aquilo que há de vir quando as medicinas alternativas, não convencionais, tradicionais, o que lhe queiram chamar, entrarem na órbita da regulação. Como sabem, ainda não estão, ainda falta um trabalho da ACSS e depois disso tudo o resto que ainda há de vir, mas isto é um trabalho do Governo, não é um trabalho nosso, é um trabalho a montante, e a nossa vontade é que esse tipo de estabelecimentos sejam regulados, porque nós aborrecemos estes estabelecimentos que são bem conhecidos de todos nós, os outros que para muitos são também cuidados de saúde, mas alguns deles são cuidados de saúde, não têm qualquer tipo, os cidadãos que os frequentam, não têm qualquer tipo de proteção. Maior capacitação dos cidadãos, porque tratamos de reclamações e porque fornecemos informação diversa aos utentes, e vai entrar em vigor o novo Código da Publicidade, que eu espero que nos dê muito trabalho. Esse Código da Publicidade nos dê muito trabalho. Além de termos um website que eu espero que seja simpático, temos também um balcão físico onde as pessoas podem ir, no Porto, e temos também um call center que eu espero que no futuro funcione melhor do que hoje, porque houve um boom de utilização e agora estamos a reformular esse call center. Melhor defesa dos direitos dos utentes, nomeadamente através deste seguimento do controle de direito de acesso, mais segurança, quer dos estabelecimentos, fundamentalmente, através do licenciamento, das fiscalizações que fazemos e das sanções que são aplicadas a quem não cumpre regras da República, mais legalidade e conhecimento dos mercados com a nossa intervenção na área da concorrência, qualidade com o projeto SINAS, mas também com os estudos de qualidade que fazemos e também menos conflitos, assim o esperamos, através, nomeadamente, da mediação que nos propomos fazer e que, em parte, também já estamos a fazer. Deixam-nos algumas coisas interessantes. A primeira, que eu gostava de realçar, antes de passar a palavra se querem fazer alguma questão, é este foco no estabelecimento, esta palavra-chave que ele disse, porque normalmente nós vemos sempre esta nossa cultura portuguesa um bocadinho avessa a algumas coisas de avaliação e tal, uma entidade reguladora e que emite uns pareceres, lá estão-nos a dizer como é que eu vou fazer, não é? O que é que eu fiz mal ou bem. E este foco no estabelecimento é importante. E não sei se perceberam do impacto, como é que isto pode funcionar ou não. Houve aquele estudo, aquela avaliação, não sei se foi a avaliação que tiveram sobre o acesso, sobre a garantia do acesso, e depois emitiram uma recomendação, não sei se será exatamente assim, e que chegou aos ACES, e depois nós recebemos também dos ACES recomendação, a entidade reguladora da saúde tem que se garantir a consulta no dia. Agora não vou entrar em pormenores, mas várias questões. E esta questão é muito importante porque tem vários atores pelo meio a ver como é que são interpretadas as recomendações, qual é a forma como se pode operacionalizar essas questões. E isso é uma questão para ficar em aberto, está também subjacente a alguns conceitos do que é que significa o acesso, de como é que se pode qualificar e quantificar esse facto. Depois a questão da qualidade acho que é muito importante, esta questão do Sistema Nacional de Avaliação da Saúde, não é, que eu penso que está a ser feito
ou deverá estar a ser feito em conjunto com algumas atividades da Direção-Geral de Saúde, não é? Se não, é tudo autónomo. Então aqui, giro. Então gostava, depois é uma pergunta sobre isso, que é uma área que é interessante, ver como é que é feita esta avaliação. E depois, não sei se repararam, um estudo também saiu recentemente, já agora utilizando algumas das funções que o Dr. Jorge Simões apresentou, que foi aquela avaliação da diferença de resultados em termos de continuidade e de ganhos de eficiência, comparando as unidades de saúde que estão integradas em OLS e as unidades de saúde não integradas em OLS. E que o resultado, e mais por nossa idade, o resultado não foi, e eu aqui assumo a minha parcialidade, não é, de não concordar com as OLS, não foi favorável às OLS, o que muito me satisfaz. Coitados dos cidadãos todas as OLS, mas desculpem a parcialidade da coisa, não é? E, portanto, estes são alguns pontos que eu gostava de realçar e pedindo, enquanto ele vai pensando nisso, vocês vão fazer algumas perguntas. Já essa questão agora, como é que é feita, como é que está a ser desenvolvido o Sistema Nacional de Avaliação na Saúde, não é? Porque é importante que quadro conceptual ou de referência, não é, está a ser desenhado para avaliar ou para monitorizar ou enquadrar a avaliação da saúde, sabendo nós que temos várias estruturas no Ministério da Saúde, essas não independentes, mas no Ministério da Saúde, que têm programas de garantia, de medida da qualidade, dos departamentos de qualidade que nós temos. E, portanto, aqui tem que juntar uma coisa com a outra, não é? Eu tomei nota de 4 questões, não sei se... Pois, mas eu digo brevemente para podermos conversar, até porque eu tenho o privilégio de falar com o Zé Luís Biscaia mais vezes, antigamente mais, é verdade. Em relação ao ponto 1, estabelecimentos, sim, nós regulamos estabelecimentos, ponto final. E, portanto, não regulamos profissões. Quando nos chegam reclamações ou outro tipo de pedido de intervenção em relação aos profissionais, segue para a ordem respectiva. E, portanto, aí somos meramente sinaleiros. Agora, más práticas que tenham tradução ao nível do estabelecimento, aí sim temos uma intervenção. Depois, em relação ao acesso, na verdade, é um dos pontos de intervenção da ERSE, nomeadamente em relação aos tempos máximos de resposta garantidos. Temos em conta, naturalmente, o país em que vivemos, mas também temos em conta o normativo, os normativos que existem sobre essa matéria. E, portanto, embora o tipo de intervenção da ERSE possa ir desde a recomendação até à sanção, uma coisa é um hospital, um centro de saúde, um hospital. Agora vou imaginar que o Hospital da Guarda tem 2 pediatras. Imaginar que tem 2 pediatras, aquilo que se exige a um hospital que tem 2 pediatras não pode ser aquilo que se exige a um hospital que tem 12, 15 ou 20 pediatras em termos de tempo de máximo de resposta garantida em matéria de consultas. De qualquer forma, a questão coloca-se coloca-se a montante de alguma similitude com os tribunais. As leis são feitas pelo Governo, a ERSE não é um governo bis. São entidades que tomam em consideração as leis que são aprovadas ou pela Assembleia ou pelo Governo. Em relação ao SINAS, o SINAS existe desde 2010, resultou em termos tecnológicos, e não só, mas fundamentalmente tecnológicos, de uma parceria entre a Joint Commission americana e a Siemens, e depois foi-se desenvolvendo. Qual é o nosso apoio fundamental? O apoio fundamental são peritos, médicos, quase só médicos, mas não só médicos, mas quase só médicos, que nas várias áreas de intervenção do SINAS, que vai desde dor até à cirurgia, qualquer coisa, tem não é o parecer, tem o contributo, tem o consenso. Vai-se realizar dentro de pouco menos de um mês uma reunião com mais de 100 colegas vossos da área hospitalar, estamos a falar de SINAS hospitais, que é uma reunião de consenso e, portanto, só sai de lá quando houver consenso. Como não trabalhamos na área da medicina geral e familiar, provavelmente por isso é que nunca nenhum dos presentes tomou parte em reuniões de consenso, mas elas são um ponto metodológico fundamental na nossa intervenção. Com os órgãos do Ministério da Saúde, quer dizer, talvez haja erros da minha parte ou da nossa parte, mas uma das primeiras, eu fui para a ERSE em outubro, dia 1 de outubro de 2010, perdão, e uma das primeiras
iniciativas que tomei, além de fazer várias voltas a Portugal, foi promover com o então Presidente da ACSS, Manuel Teixeira, e Diretor-Geral de Saúde, Francisco Jorge, e concretamente em relação à área da qualidade, nós mostrássemos um slide, cada um de nós mostrava um slide, em que tínhamos, na área da qualidade, aquilo que tínhamos feito, aquilo que estávamos a fazer e aquilo que íamos fazer. Nós fizemos isso, não é? Depois, há um pouco entre nós uma espécie de ciúme institucional, não é? E, portanto, é um bocadinho como as polícias, não é? Há uns anos atrás, o meu carro foi assaltado e apareceu a PSP. Chegou lá a PSP e disse, isto não é da competência da PSP, é da GNR. E depois apareceu a GNR, é apenas um carro que foi assaltado. E depois apareceu a Polícia Judiciária também. Eu às vezes sinto que as pessoas têm a mesma sensação, a mesma noção. Aparece a IGAS, aparece a Direção-Geral de Saúde, aparece a ERSA e as fronteiras, na verdade, as fronteiras em algumas áreas não estão completamente estabelecidas. O Governo teve uma boa oportunidade quando publicou as leis orgânicas há bem pouco tempo e os estatutos da ERSA, há bem pouco tempo para estabelecer fronteiras mais definidas. Não quer dizer que tenha que ser Elvas e Badajoz ali completamente estanques, mas alguma separação, alguma intervenção mais segura, passa a redundância, e na verdade ela não existe. Claro que se eu fosse Diretor-Geral de Saúde era capaz, esperava não ter, mas era capaz de ter um discurso diferente, mas acho que não faz grande sentido, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde ter um projeto de avaliação da qualidade e depois ela própria também ser a entidade que vai avaliar a própria qualidade dos cuidados nesses estabelecimentos. E, portanto, eu sou adepto que exista aí uma separação entre uns e outros. Finalmente, já vejo pessoas a sair, portanto, o meu tempo está-se a esgotar. Em relação aos GLS, sim, o Dr. José Luís Pescaia, enquanto que eu não tenho a falta de fé do Dr. José Luís Pescaia, ou seja, sou agnóstico, e ele é ateu, mas eu sou agnóstico, em relação a LS, ou seja, eu queria que houvesse mais evidência. Aquilo que nós concluímos é que não havia evidência. O que, para pessoas sérias, é uma coisa normal. Se não havia evidência, não havia manifestação do ganho, não havia evidência de resultados positivos, não é? Mas não havia de negativos também. Isso é que esqueceste de dizer. E, portanto, não havendo evidência, mas já aconteceu isso muitas vezes, não há evidência. Em relação aos centros hospitalares, se tiverem paciência, a mesma conclusão aconteceu em relação aos centros hospitalares, ou seja, não conseguimos detectar nenhum resultado positivo ou negativo com a criação de centros hospitalares. Quando daqui a um ano revisitarmos os centros hospitalares do LS, porque qual é o problema do LS para nós? É que Matosinhos foi criado em 99. E foi criada e há uma certa estabilidade, há uma estabilidade em Matosinhos, não é? Nas outras não, nas outras existem as mais diversas instabilidades. As estabilidades não têm a ver necessariamente com pessoas, tem a ver com ciclos, tem a ver também com a relação que os hospitais têm com os centros de saúde, os médicos hospitalares que têm com os médicos de medicina geral e familiar, e portanto Matosinhos estuda-se bem, nas outras já é difícil haver anos de estudo para se poderem comparar. A entidade reguladora da saúde tem alguma função sobre as medicinas complementares? Era aquilo que eu lhe dizia há pouco. Nós queríamos ter essa função. Neste momento, o reconhecimento das profissões está na ACSS. Primeiro tem que haver o reconhecimento das profissões, para depois haver, então, os estabelecimentos e ver o registro de estabelecimentos. Isso está ainda a marinar a montante da ERSA.